nas nossas forças, não na nossa sabedoria, mas na total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Eu queria que você abrisse o texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3 até o verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 3 ao verso 5. Todos encontraram? Amém. Se a sua Bíblia tem uma fitazinha vermelha, assim como a minha, ou você tem um papelzinho aí na Bíblia, se tiver, deixe marcado, para você meditar ainda mais quando você chegar em casa, para você orar e Deus falar ainda mais ao seu coração durante a semana, tá certo? Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Cada um de vós saiba possuir o vosso corpo ou o vosso vaso, em algumas versões, em santidade, em santificação e honra. Antes da gente entrar no nosso texto, me permita fazer 3 observações que eu acho muito oportuno para a gente. Valéria, quando eu já estiver perto do finalzinho, dá um sinal para mim, para não emendar aqui pela vigília, tá certo? A primeira observação que eu quero fazer com vocês: hoje não estamos aqui, ou eu não estou aqui para palestrar para vocês. Não é uma palestra para casais, é um culto, é um momento de meditação na palavra de Deus. É um momento, como diz aos Hebreus, que nos achegamos com confiança ao trono da graça, a fim de que alcancemos misericórdia e achamos graça para sermos ajudados em tempo de necessidade. E este é um tempo de necessidade. Por isso, volto a dizer, não é uma palestra, mas um culto, uma meditação na palavra do Senhor. Amém. A segunda observação que eu quero fazer com vocês, a título de introdução, é que isso é para todos nós aqui, não subestimemos a força do sexo em nossas vidas e ao nosso redor. Preste atenção, não subestime a força do sexo nas nossas vidas e ao nosso redor. Esse é um erro gravíssimo que, se eu e você negligenciarmos a força sexual ou a força do sexo em nossas vidas, certamente cairemos. Certamente seremos levados, como diz o apóstolo Paulo aqui, aos desejos desenfreados da carne. O sexo, ele é um dos 3 grandes instintos da natureza humana, como comer, como defender-se e como se sobreviver, autodefesa. Então o sexo é uma parte dos instintos da nossa natureza. Não subestime os seus próprios instintos. Não faça isso. Aqui cabe uma observação, um mandamento do apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que são cometidos fora do corpo, ou todos os outros pecados são cometidos fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E o corpo tem uma simbologia muito forte na Bíblia Sagrada, e a gente vai observar isso. Eu quero que vocês entendam também que a minha terceira e última observação para a gente entrar no nosso texto é que a imoralidade sexual, a depravação sexual, ela é uma marca, ela é uma evidência
Assim como a pureza sexual é uma evidência da obra santificadora do Espírito Santo em nossas vidas, a imoralidade sexual é exatamente o oposto. Ela faz parte do sistema do mundo. E como os nossos pastores têm nos ensinado desde criancinha aqui, até hoje nas escolas dominical, nós temos 3 grandes inimigos: a carne, o pecado e o mundo. Então, se a imoralidade sexual ela é uma prática, ela é uma evidência desse sistema de mundo, então eu tenho que tomar cuidado para não ser levado, governado, influenciado pelo sistema do mundo. Eu tenho que me atentar diariamente, todo o tempo, para não entrar nesse caminho. Porque se a pureza sexual é uma obra de santificação, ou uma obra do processo de santificação que nós vivemos nesse momento da nossa salvação, haja vista que já fomos adotados por Deus, já fomos justificados por Deus. Agora é o momento que estamos sendo santificados. E nesse momento de santidade, nós não podemos andar em semelhança às práticas do mundo. Pelo contrário, devemos entrar na outra contramão, na contramão do mundo e na mão certa de Deus. Eu acho interessante, a gente já falou sobre isso algumas vezes, que há 3 grandes conselhos em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o terceiro é: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. O mundo e o diabo. Amém, meu pastor, muito obrigado, viu? Amém. É bom que o pastor, aqui a gente não sai com dúvida, né? Porque se acontecer alguma coisa, o pastor já nos bota nos trilhos aqui. Então perceba, irmãos, sem santificação, ninguém pode ver o Senhor. Mas ver no sentido de ter comunhão com o Senhor. Ninguém pode ver. Então preste atenção ao nosso texto. Paulo diz aqui o seguinte: a vontade de Deus é a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que a gente se abstenha de toda prostituição ou imoralidade sexual em algumas versões. E diz mais: cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra, não na concupiscência ou na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Eu queria fazer só uma observação do contexto desse texto, como ele é semelhante ao nosso contexto. Observe o seguinte: Paulo está escrevendo aqui para os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses nós temos uma característica semelhante aos Tessalonicenses. Paulo não está escrevendo aqui, observem, Paulo não está escrevendo aqui para as pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, ou pessoas que estão fazendo coisas contrárias à palavra do Senhor. Não é esse os destinatários da carta. Os destinatários da carta aqui, os Tessalonicenses, são crentes como nós, louvado seja Deus, como nós, fiéis ao Senhor, que estão caminhando nos caminhos do Senhor. No capítulo 1, Paulo vai dizer que os Tessalonicenses, são modelos de crente para os outros crentes na região da Macedônia e da Acácia. Olha só, eles são modelos, beleza? No capítulo 2, ele vai dizer assim, que os crentes de Tessalônica receberam a palavra de Deus como ela é, ou seja, como palavra de Deus. Eles reconheceram isso. Paulo vai dizer no capítulo 3 aos Tessalonicenses que eles são, os Tessalonicenses, eles são a coroa de glória de Paulo, a alegria e a coroa
verso 2, porque eles já têm conhecimento da palavra do Senhor. Olha só, não é uma igreja que está debilitada, não são pessoas que estão continuando na fé, ou pessoas que estão andando na fé. Então há uma preocupação de Paulo com aqueles crentes para que eles sejam, ou para que eles continuem progredindo na fé. Só que em uma área específica, em uma área que o apóstolo Paulo chama atenção. E por que ele chama atenção? Olha como é parecido com o nosso contexto atual. Ele vai, não sei se os irmãos sabem, mas a região de Tessalônica, ou a cidade de Tessalônica, ela era uma cidade de influência grego-romana. E por conta disso, por essa influência grego-romana, o sexo era uma verdadeira depravação. Depravação. Os piores casos de imoralidades sexuais vêm da cultura grega. Para que vocês tenham uma ideia, as mulheres se casavam, mas elas sabiam que iam dividir os seus maridos com outros, não com outras, com outros homens, geralmente jovens de 15 a 16 anos, que começava a sua vida sexual. Ou seja, eu me casava, adotava um pupilo de 15 a 16 anos de idade e ia iniciar minha vida sexual com eles. Entenderam, irmãos? A cultura grega, em termos de depravação sexual, era uma coisa tão diabólica, que para vocês terem uma ideia, existia um culto a Afrodite. Eu estava dizendo para a Poliana em casa, minha esposa, e o culto para Afrodite era assim: o homem oferecia, os adoradores de Afrodite, eles ofereciam comidas, eles ofereciam dinheiro, as suas posses, mas o homem também, como Afrodite era a deusa da fertilidade, então o homem oferecia o seu sêmen. Entende, irmãos? O homem oferecia o seu sêmen, só que ele não poderia fazer isso sozinho, porque seria como, para Afrodite, entenderia como uma oferta, vamos dizer assim, uma oferta não voluntária. Se o homem simplesmente se masturbasse e levasse a sua oferta a Afrodite, não serviria para ela, era necessário ter um estímulo natural, e o estímulo natural eram as mulheres. Então haviam as prostitutas cultuais que estimulavam os homens, e elas pegavam o sêmen do homem e iam ofertar no altar de Afrodite. É um dos tantos casos bizarros que a cultura grega estimulava as pessoas naquela época. E os crentes fiéis de Tessalônica estavam exatamente em meio a essa cultura. Não é, irmãos, diferente ou muito diferente da nossa realidade. Crentes fiéis, mergulhados em uma cultura que tudo leva para a depravação sexual. Tudo estimula o sexo livre. E aí Paulo, ele vem dizendo com muita propriedade, guiado pelo Espírito Santo, ele vem dizendo assim: a vontade de Deus é... Olha lá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, viu? A vontade de Deus é o que, irmãos, que tem no seu texto aí no verso 3. A vontade de Deus é... Muito bem. Há alguma dúvida entre nós aqui sobre a vontade de Deus para as nossas vidas? O pastor Washington, que missionário agreste, tem um sobrinho, um neto, um Abner, e eles não sabem qual é a vontade de Deus para a vida profissional de Abner. Não sabe quando é que Abner vai casar. É uma vontade que Deus ainda não revelou. Mas para Abner, bem pequenininho, Deus já revelou uma vontade específica, desde Abner até a gente. A vontade de Deus para as nossas vidas é a santificação. Não há dúvida, o texto é claro. Se Jesus vai voltar antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, isso ainda é uma coisa que a gente pode discutir. Alguns pensam que sim, outros pensam que não.
Alguns pensam que o homem é corpo, alma e espírito, outros são coisas que a gente pode até discutir, pode até não concordar, mas conviver. Mas aqui, diante do que Paulo está dizendo, é inegociável. A vontade de Deus é a nossa santificação. Não há negociação para isso. Não há negociação para isso. E santificação, nós entendemos que é um movimento duplo, é um movimento de para. Quem trabalha em contabilidade sabe disso. É fazer os de para. É o de para, ou seja, eu me separo disso e me volto para Deus. Eu me separo, eu me abstenho daquelas coisas e volto-me para Deus, ou sou conduzido para Deus, visto que eu não posso fazer pelas minhas forças, mas num termo humanamente falando, eu me separo de certas práticas e me volto para Deus. Esse é o princípio elementar de santificação. Paulo vai dizer em Efésios 1,4: Deus nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, olha só, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de sua presença. Irrepreensível aí, alguns comentaristas vão dizer que é imaculado, sem manchas. Então Deus, o tempo todo na Bíblia, quer nos santificar. Santificar. Então essa é a vontade de Deus. E o que eu acho interessante é que a vontade de Deus, ela sempre traz consigo mesma os próprios atributos de Deus. Observe, Paulo vai dizer em Romanos 12, no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentemos qual seja o que? A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Não é só a vontade de Deus, são também atributos do próprio Deus. Pois Jesus diz assim: bom só Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. Por quê? Porque está firmada na sua palavra. E a palavra de Deus é inerrante. Não erra, não falha, não se atrasa, não se engana, não se perde, não se perde com o tempo. A palavra de Deus, ela é inerrante e agradável. A vontade de Deus é agradável porque possui um plano maior e para todos, maior, fora do tempo, fora até da nossa própria compreensão para algumas coisas. Então a vontade de Deus para as nossas vidas por si só, Deus ainda poderia nem revelar a próxima etapa. Mas só em Ele me dizer, só em eu ter um entendimento do Espírito Santo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por si só já é para acalmar o nosso coração. Por si só já é para acalmar o nosso coração. Porque esta é a vontade de Deus. E aí Ele vai mais além. Ele pede para a gente se abster, ou se afastar, ou se distanciar da prostituição. Ou, em algumas versões, vai dizer da imoralidade sexual. Para a gente fugir dessas coisas. Por que fugir? Lembre-se, você está lidando com um instinto. Seu instinto é mais forte. O instinto animal, vamos dizer assim, ele é mais forte do que o pensamento lógico. Mas a gente vai ver lá na frente que Deus moldou esse nosso instinto. Mas percebam, irmãos, essa é a vontade de Deus, que a gente abra mão, que a gente largue, que a gente abandone a prostituição. E aí eu queria personificar a prostituição. Se eu pudesse se eu pudesse descrever a prostituição como uma pessoa do ponto de vista espiritual, eu queria dizer assim, que pornografia não é só ver mulher pelada, no meu caso é que sou homem. Se bem que tem homens até que querem ver outros também, né? Terrivelmente, mas é assim. Mas vamos lá, não é somente eu querendo ver mulher pelada.
luxúria, irmã da lascívia, olha só, autora de toda a depravação sexual, que tem por seu empenho maior o sexo livre, em oposição ao sexo restrito, que é o casamento firmado e fundado por Deus. Prostituição é filha da luxúria, irmã da lascívia, ou sensualidade, se você quiser colocar assim, ou o nome que o pessoal agora coloca, erótica. A pornografia é isso. A pornografia ela tem como ponto de partida total depravação sexual. E eu vou mostrar para vocês aqui, se Deus assim permitir, eu vou mostrar para vocês aqui que a pornografia, ela tocou, ela manchou todas as áreas da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida, na sociedade, que a pornografia não tenha tocado. Não tem uma. Lembra que eu disse para vocês? Não negligencie o poder, a força, eu vou colocar assim, a força do sexo. Não subestimemos isso. Se subestimar, cai. Certo? Se eu disser assim, nada não, a gente está aqui, isso é besteira, eu não posso tocar na minha irmã. Olhe, dependendo da intenção do seu coração, nem olhe para ela, que dirá tocá-la. Nem aperte a mão dela, fale de longe. Fale de longe. Então, pensem comigo. A pornografia, essa mancha na sociedade, ela mexe com o nosso instinto mais primitivo, que é o sexo. O sexo, ele foi criado por Deus, preste atenção, como uma completude espiritual e biológica. Espiritual porque ele está firmado em leis que Deus estabeleceu. E biológico porque dá um sentido de continuidade da espécie. O que foi que aconteceu? O homem renunciou a Deus, renunciou o sexo como uma completude espiritual, deu as costas para isso e voltou-se como sexo só por sexo, só como fonte de prazer. Vou mostrar uma outra perspectiva para vocês. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 21 até o verso 24, Paulo vai dizer assim, preste atenção na degradação. Paulo vai dizer assim, tendo-o conhecido como Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Em seus pensamentos se desvaneceram e o seu coração se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, a glória incorruptível de Deus, pela glória ou pela imagem de seres corruptíveis, como aves, répteis, quadrúpedes. Pelo que Deus, presta atenção, pelo que Deus também os entregou ao que? As suas próprias concupiscências do seu coração. Aí tem entre parênteses, não sei se na versão dos irmãos tem assim, imundícia, para que eles desonrassem seus corpos entre si. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, há uma palavra, meu pastor, mais adequada para definir o sexo como o sistema do mundo coloca. Há uma palavra mais adequada do que imundo? Não estou dizendo o sexo que Deus criou, lembre-se, o sexo que Deus criou é uma completude espiritual e biológica. O sexo como o mundo está trazendo, nas palavras do apóstolo Paulo, a gente pode se apropriar e fazer uma perfeita aplicação em dizer que ele está imundo. Por quê? Porque ele está cheio da concupiscência do coração do homem. É assim que o sexo hoje é visto.
imundo, imundo. Não tem nenhuma área que o sexo não tenha imaculado, não tenha manchado, não tenha depravado em nossas vidas. O sexo não, desculpe, a pornografia. A pornografia. Porque o homem esqueceu-se da aliança com Deus, esqueceu que o casamento, ou esqueceu-se que o sexo é parte do casamento, e sendo parte do casamento, é uma parte de uma aliança com Deus, feito e moldado nos princípios de Deus. Não existe esse negócio que entre quatro paredes pode tudo, porque não pode. Para nós não. Para nós não. Não pode rolar tudo entre quatro paredes, mas eu sou. Não pode. Você é cristão e servo. Servo obedece. Obedece pela fé e pelo amor. Pelo amor. Então, observe, irmãos. Essa é a maneira que o sexo hoje se coloca. Aí eu vou te dar uns dados aqui, mas é uns dados rápidos, tá certo? Porque, como eu disse, eu não me propus a palestrar para os irmãos, mas para a gente meditar junto na palavra do Senhor, orar junto na palavra do Senhor, na direção do Senhor, para que esse mal da pornografia, o Senhor possa varrer das nossas vidas. Que hoje possa ser uma noite de confissão de pecados, que possa ser assim. Mas vamos lá. O sexo, a pornografia, preste atenção, a pornografia, ela é viciante. Tem alguém na área de saúde aqui que possa me ajudar? Muito bem, minha irmã. Se eu falar besteira, minha irmã, me corrija aí. A pornografia está associada a uma substância chamada dopamina. A dopamina, ela ativa uma área do seu cérebro, do meu cérebro, responsável pelo prazer imediato. Certo? E como ela estimula frequentemente esse lado do meu cérebro, ela causa em mim dependência. Significa dizer que quando eu vejo pornografia, eu me vicio, ou eu estou sendo um forte candidato a me tornar viciado em pornografia. O viciado em pornografia, ele possui distúrbios psiquiátricos como depressão e ansiedade. A pornografia causa ansiedade e depressão, porque ela é uma droga e ela causa efeitos semelhantes no dependente à cocaína e à maconha, por exemplo. A pornografia, ela causa disfunções sexuais, como ejaculação precoce. Olha só, como dificuldade para os homens em ereção. Para os dois, diminuição da libido. São outros males que causam na parte fisiológica da gente. Ei, escuta o que eu estou te dizendo. Pornografia é uma droga, nos dois sentidos. É uma droga porque vicia e é uma droga porque não presta. Porque degrada, corrompe, agride o templo do Senhor. Mas a pornografia não causa só isso. Segundo o site Institutos de Casais, a pornografia, por exemplo, nos Estados Unidos, porque a gente não tem esse dado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, 56% dos divórcios são causados por um dos dois, ou homem ou mulher, que consome excessivamente a pornografia. Por quê? Por que será? Porque a pornografia gera naquele que está consumindo uma necessidade imediata de comparação com o seu cônjuge. Ou seja, se eu vejo muita pornografia, eu quero que eu tenho na minha cabeça como fonte de satisfação aquela imagem pornográfica. Como a minha esposa não atende aquela imagem que eu fui introduzido em mim, aquela imagem sexual, vai gerar comparação. Como a minha esposa não é uma atriz pornô e não é aquela atriz pornô que eu vi, então vai gerar comparação. Na hora que houver essa comparação, vai haver também insatisfação. Porque eu não vou estar atraído pela minha esposa. Como eu não
estou atraído por ela, gera desinteresse. Ela, por sua vez, vai se sentir também traída, porque eu busquei em outra pessoa, ainda que seja virtual, mas eu busquei em outra pessoa uma sensação de prazer que era para ela me dar. Então a mulher vai dizer assim: poxa, eu estou aqui em carne e osso, e Modesto ainda prefere uma imagem, algo virtual. Mas infelizmente é assim. E nos Estados Unidos, 56% dos casais que se divorciam, eles consumiam pornografia. Então pornografia acaba com o teu e com o meu casamento. Pornografia gera um mal terrível no casamento. Gera a perda de conexão do casal. Olha, ela causa um distúrbio de dificuldade que a pessoa tem de se definir sexualmente com seu esposo. Perde a conexão. Porque toda fonte de prazer na minha cabeça fantasiada, Poliana não pode atender. Se ela não pode atender, não há conexão. E sabe o que acontece quando não há? O que acontece, meus irmãos, quando não há conexão entre o homem e uma mulher? O que acontece se não tiver conexão entre vocês dois? É lógico, separa, vai procurar outro, ou vai procurar outra. Não é assim? É inevitável. Quando o casal perde a conexão, gera o divórcio, gera o adultério. E o cara que consome pornografia, a mulher que consome pornografia, mesmo que ela case de novo, é um ciclo vicioso. Com pouco tempo ela vai se separar, porque aquilo que é novidade vai deixar de ser novidade. E quando deixar de ser novidade, perde o interesse. Quando parte o interesse, ele vai procurar outras coisas. O sexo, a pornografia, segundo uma doutora Rosane Cassiano, da PUC de São Paulo, ela disse que a pornografia, ela gera uma violência, o sexo de forma violenta. Por quê? Porque aquele que consome a pornografia, ele vai querer que o seu parceiro ou a sua parceira tenha o mesmo desempenho. Como ela não vai conseguir fazer aquilo ali, ele age com violência. Vejam, percebam os índices de casos de feminicídio em nosso país. Porque o homem quer obrigar a mulher a determinadas práticas que não satisfazem ela. E detalhe, o bobinho que assiste a pornografia, ele pensa que aquela mulher que está gritando ali, ela está gritando de prazer, porque ela está sentindo prazer. Muitas delas são escravas sexuais. Muitas delas são levadas do nosso país para outro país, e quando chega lá tem o seu passaporte roubado, e elas ficam sendo prisioneiras, escravas sexuais. Brandão, que é Francimar também, sabem disso, que é da área policial, sabem disso. O comércio sexual é o mais lucrativo do mundo. O sexo, a pornografia, meus irmãos, ela também não só destrói o casamento, não só destrói a saúde. A gente destrói a nossa capacidade criativa, de expressão artística. Você quer ver um exemplo? Pense hoje que a gente gosta muito, assim, a gente tem uma facilidade muito, muito grande de identificar uma imagem pornográfica, certo? Agora, um som pornográfico, às vezes é um pouco mais difícil. E detalhe, não existe música proibida para menores de 18 anos. Existem vídeos proibidos para menores de 18 anos, mas música não. E hoje, dentro da nossa sociedade, existe o que os especialistas cristãos dizem é o pornô cantado. Pornô cantado, onde em cima do palco as meninas e os rapazes fazem coreografias sexuais, imitando os movimentos sexuais, e a pessoa que está ali do outro lado vê aquilo ali e se estimula. Sem contar nas palavras,
Sem contar no linguajar que é usado. E que aqui, esse é um dado que eu não vou trazer para vocês, ou não vou trazer um exemplo para vocês, porque como o apóstolo Paulo diz, até o falar é vergonhoso. Mas a música brasileira hoje, ela está tomada de pornografia. Se liga no que o teu filho e a tua filha estão ouvindo. Não existe mais músicas de duplo sentido, tá certo? Não existe. É só um sentido. E esse sentido é a pornografia. Não tem mais, acabou-se. Pronto, pastor, muito bem. A música hoje é escrachada. Escrachada. É o pornô cantado. Aí, deixa eu te dizer, já que eu não posso citar as músicas, mas vou te citar alguns artistas. Olha só. Primeiro lugar, top de linha. Quem? Anitta. Olha a conduta da mulher. Uma mulher que fez uma tatuagem no ânus. Filmou e botou na internet. Olha o padrão. Entendeu? Por quê? Porque o pai dela já associou que aquilo ali é comum. Tem um princípio dos bombeiros, pastor, que ele diz assim: nenhum incêndio começa grande. Cuidado, nenhum incêndio começa grande. Começa pequenininho, começa com uma musiquinha, começa com a pipa do vovô não sobe mais, né? Pronto, começa com isso. Depois você está ouvindo Anitta, escrachada. Esse tipo de mulher. Mas aí não tem só Anitta está no top de linha, mas tem uma tal de Ludmilla. Eu fui pesquisar. Ludmilla está ali, disputando com ela, homossexual. Ludmilla assumida, casada e tudo. Entendeu? Mas tem um outro que eu acho que está ali no pé, está disputando junto com Ludmilla. Quem conhece? Pablo Vittar. Altamente escrachado, altamente pornográfico. Agora deixa eu te mostrar música sertaneja, porque aí a gente não vai citar muitas coisas. Música sertaneja. Tira o sexo da música sertaneja, sobra o quê? Não sobra nada. A música sertaneja hoje é 100% erótica. Lembra erótica ou lascívia, que é irmã da pornografia, que as duas são filha da luxúria? Pronto, irmãos. É esse perfil que a gente encontra hoje. Nas músicas, nas roupas, como expressão de caráter. Meus queridos irmãos, eu vou pegar uma carona na palavra da missionária Gleides. Pode depois dizer que foi só eu. Mas também, se me chamar de legalista, eu vou entender como elogio. Se me chamar de puritano, eu vou entender, Gleides, como mais elogio ainda. Se me chamar de puritano. Está entendendo? Mas tem gente que perde a noção. Tem gente que vem cultuar ao Senhor que perdeu a noção. Primeiro, é um problema, porque a roupa dela está falando do que está dentro do coração dela. Já começa por aí, antes ela sair de casa. E quando ela chega na igreja, além dela revelar o que tem no coração dela, ela não tem nenhum bom senso de não agredir o irmão. Porque tem hora que a mulher se levanta e a gente tem que baixar a cabeça. Porque não dá. Isso, queridos, é influência da pornografia, viu? Não pense não que não é, porque é influência da pornografia. Por falar em pornografia ou influência na pornografia das igrejas, não das igrejas, mas nas igrejas, nós já temos os cultos da igreja inclusiva. Gays, lésbicas, transexuais e por aí vai. Nós temos aqui em Campinas, né? Igrejas inclusivas. Vocês acham que igreja inclusiva é novidade, gente? Seja sincero. Igreja inclusiva, irmão Isaías, começou. Não é porque o irmão Isaías já começa, não, viu? Porque eu estou olhando para ele aqui, está de frente comigo, viu? Igreja inclusiva, ela existe desde, pelo menos, segundo o registro, 1968 nos Estados Unidos. 68 igrejas inclusivas. E agora elas têm teólogos
preparados para mostrar que não existe a palavra homossexual na Bíblia Sagrada. E que homossexual, ou afeminado, ou masculinizada, foi colocada a ideia na Bíblia por pessoas que se referiram a nós, que são aquelas pessoas que excluem aquelas outras pessoas. Então, por a gente excluir aquelas pessoas, elas incluem aquelas pessoas no seu evangelho ou na sua igreja. Observe, e segundo a teologia deles, o que vale é o quê? É o amor. Não é assim, né? É o amor que está valendo. Não é assim? É o amor. Tá certo? Só que Deus tem um amor por sua palavra, um amor à sua santidade, um amor a que a gente o obedeça como Ele é, na beleza de sua santidade. É amor, mas é igualmente justiça. Dentro dessas igrejas inclusivas, uma das coisas que a pornografia leva, como a gente já colocou aqui, é o divórcio. Né? É o adultério. Então, dentro dessas igrejas, elas estão propagando escutem, pornô evangélico. Pornô evangélico significa dizer que eu sou crente, Poliana é crente. Então, se nós somos crentes, então a gente pode fazer um filme pornô para ajudar os amados irmãos na sua relação. Entendeu? É absurdo isso agora, irmãos. Eu tenho certeza que se em 1968 a gente falar sobre igreja inclusiva, a gente estaria horrorizado. A gente está se horrorizando hoje para uma coisa que já existe. Daqui a um tempo, talvez não seja nem permitido esse tipo de culto, esse tipo de meditação hoje à noite. Porque a gente está calado, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos parceiros. Deus sabe aqueles dentre nós que estão aqui hoje, que consomem pornografia. Deus sabe. A pornografia, ela é tão devassa, irmãos, que ela, só para vocês terem uma ideia, hoje ela não chegou só na igreja, na saúde, como a gente colocou, nas artes, como música, não só nisso, nas próprias leis. Não é assim, Brandão? Nas próprias leis. Hoje você tem lei para mudar de nome, hoje você tem lei para mudar de gênero, hoje o casal homoafetivo ele pode adotar crianças. A lei mudou. Hoje o Estado brasileiro reconhece o heterossexual, o homossexual, o heterossexual, sexo oposto, homossexual, mesmo sexo, bissexual, pelos dois sexos, assexuado, nenhum dos dois sexos, e pansexual, que é por todos. É aquele que pega tudo que aparecer pela frente. Homem, homem que quer ser mulher, mulher que quer ser homem, pega tudo que tiver pela frente. É um trator de esteira, pega tudo que tiver pela frente. Existe hoje. Vocês já ouviram falar que tem a sigla do movimento homossexual? É o LGBTQIA+, YZ, parece até um código, uma criptografia, né? Não é isso? Ei, escute, a gente já está desatualizado, porque agora não tem mais isso. Agora tem um fluido de gênero, ou gênero fluido. Significa dizer o seguinte: eu posso me sentir mulher hoje de manhã, e à tarde eu posso me sentir homem, e à noite eu posso me sentir atraído por uma outra mulher ou um outro homem. Não existe. Olha a bagunça que está sendo feita. Exatamente. E a gente já disse isso aqui em púlpito. Agora tem pai de planta, mãe de planta, pai de pet, mãe de pet. Cachorro agora deixou de estar no quintal para estar em cima da cama. Entendeu? É mais fácil porque cachorro não traz. O ser humano não tem a mesma reciprocidade de relação com o animal. Mas está desse jeito, irmãos.
Senhor. Ou seja, 6 anos de idade, a criança já tem autonomia sobre o seu gênero, sobre a sua identificação de gênero. Ela não pode responder legalmente por um crime, mas ela pode, através da escola, junto com o Estado, entrar com um processo para que ela se torne o sexo oposto, que ela se identifica. Agora, detalhe. Os consultórios psicólogos e os psiquiatras nos Estados Unidos estão assim, abarrotado. A confusão é grande demais. Você quer ver um exemplo? Você imagine, está aqui um espelho, eu coloquei seios, eu modifiquei meu corpo todinho. Quando eu tirar minha roupa, daqui para cima é mulher, daqui para baixo é homem. E vice-versa. E vice-versa. Você imagina, meu irmão, não dá para a nossa mente conceber, porque é contrário à nossa natureza. Ô João Filho. De barba e buchudo. Agora deixa eu perguntar um negócio para vocês, irmãos. Quem tem aqui, por favor, levanta a mão, quem tem filho menor de 10 anos de idade? Nossos filhos estão nesse mundo. Nossos filhos estão expostos a isso diariamente nas escolas e nos celulares que nós permitimos que eles usem sem restrição nenhuma. Entendeu? Quando eu disse que o sexo é uma força que tanto influencia a minha vida quanto influencia o que está ao meu redor, não é exagero, irmãos. Quando eu falo aqui diante dos irmãos que ao olhar para o mundo você observa com uma grande evidência, estratégia e arma do sistema do mundo é a imoralidade sexual. Não subestime isso. Não subestime. Olha, poxa vida. Você vai fazer uma pesquisa bíblica no celular. Se você tiver ligado, a própria pesquisa chega ao ponto de chamar. Eu quando estava fazendo preparando essa ministração, eu tive que ter um cuidado muito grande, e eu uso o computador da empresa, e o computador da empresa, ele é monitorado, qualquer site que eu entre, ele é monitorado, entendeu? Então eu estava numa sinuca de bico, né? Porque se eu entrasse em qualquer coisa, e eu entrei, não em sites, mas eu entrei em pesquisas, em mais sites cristãos, que denunciam a pornografia. Irmãos, é terrível. Olha, quando eu perguntei aqui quem tem filhos abaixo de 10 anos, é porque, segundo uma outra doutora, acho que é Minha Família o nome do site, é um site cristão. Essa doutora, ela disse que o consumo de pornografia no nosso país começa entre 9 e 10 anos, assim, missionário, que também estuda isso. Entre 9 e 10 anos, ou seja, é os nossos pré-adolescentes. São eles. E se Satanás está vindo buscar tão rápido, se Satanás está oferecendo a droga tão rápida para eles tão jovens,
Tu imagina se tu está preocupado só, e tem que estar, mas só se meu filho vai consumir maconha, se meu filho vai beber. Ele também se preocupa se ele está consumindo pornografia em casa. Detalhe, os médicos dizem que pouquíssimas são as imagens pornográficas que saem da nossa mente. A maioria delas ficam gravadas como cicatrizes na nossa mente. E quando a gente está em um momento de sexo, você acha que o sexo vai buscar onde? Ele vai pegar aquela imagem e traz de volta. Por quê? Porque ele quer te dar prazer. Ele sabe que você está envolvido naquele prazer. É inevitável. Não tem, irmãos, não tem quem escape disso. Então, a pornografia, ela entra dentro desses... deixa eu te dar só uns dados. Como a influência pornográfica, ela é devastadora. Ela é uma estratégia fortíssima de Satanás. Tem um site pornográfico, que é o maior site pornográfico do mundo. É o Pornhub. É assim, Pornhub. Alguma coisa, Pornhub, H-U-B, né? E acho que é mais ou menos assim. E não estou dizendo isso para não aguçar nenhuma curiosidade, não. Eu estou dizendo isso como fonte de dados, tá certo? Olha só. Enquanto Hollywood faz 400 filmes normais durante o ano, a indústria pornográfica, ela fabrica 11 mil filmes por ano pornográficos. Estima-se que em 2021 para 2022, o auge ali da pandemia, estima-se que a indústria pornográfica, ela atingiu de renda cerca de 100 bilhões de dólares. Certo? Hoje, há ativos no mundo 380 milhões de sites pornográficos. O maior site pornográfico do Brasil é conhecido como as Brasileirinhas. Mais outros dados: 35% do acesso à internet, mundialmente falando, é sobre consumo de pornografia. 35% dos acessos no mundo por dia são relacionados à pornografia. 1 em cada 4 pessoas que acessa pornografia é mulher. No Brasil, 61% dos acessos é por homem, 39% por mulheres. A pornografia é um dos mais estimulantes, como eu já disse, a um sexo violento. Então, irmãos, negligenciar o sexo, negligenciar a pornografia é certamente um erro terrível. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: cada um de vós, verso 4, cada um de vós saiba possuir o vosso corpo, ou o vosso vaso, em santificação e em honra. Olha, cada um saiba possuir o vosso vaso. Lembre-se o que ele fala em 1 Coríntios 6, 19. Ele vai dizer assim: vós não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo? Templo é lugar de culto. O meu corpo é um lugar de culto a Deus. Não é um culto terças, domingos e escola dominical. Não, porque o Espírito Santo habita, ou seja, é permanentemente um lugar de adoração a Deus. Então, cada um de vós saiba possuir o seu corpo. E aí ele diz, santificação. 1 Pedro capítulo 1, no verso 15, ele vai dizer: em tudo que vocês forem fazer, façam em santidade. Sejam santos, porque é santo aquele que vos chamou. E honre. Quem honra, não honra a si mesmo, honra a outro que
tem um maior prestígio. Minha gente, nós somos a noiva de quem? A noiva de quem? Se nós somos, aí, noiva de Cristo. Segundo Paulo em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, ele vai dizer: Ele é aquele que sustenta todas as coisas, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é santo, Ele nos comprou com o seu sangue. A Ele, quantas vezes nós nos louvamos, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor que eu posso dar através da minha vida. O meu corpo é um lugar de culto a Deus. Cuidado com a pornografia que você está ouvindo, a pornografia que você está falando, a pornografia que você está vendo. Cuidado, porque o nosso corpo é santo. E Paulo vai nos exortar sobre isso. Ele diz: não na concupiscência das paixões do nosso corpo, não no nosso desejo desenfreado, como os gentios. Que gentios o quê? Que não conhecem a Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, nós já fomos salvos, nós fomos lavados, nós fomos justificados em Jesus e no Espírito do nosso Deus. A gente não pode ter essas práticas, não pode viver dessa maneira e nem permitir que os que estão ao nosso redor também vivenciem isso, também encaminhem-se por essas coisas. Um vídeo pornográfico pode causar uma destruição na vida de uma pessoa, na vida de uma família. E nós precisamos estar atentos a isso. A gente não pode negligenciar essas coisas. E aí, irmãos, diante do que a gente viu aqui, Valéria já está me sinalizando ali que o meu tempo já acabou, eu queria propor aos irmãos essa noite uma ação, uma atitude dos irmãos. Como eu disse, a pornografia, ela é consumida secretamente. Às vezes, eu posso consumir e Poliana não sabe. Eu posso esperar ela dormir e consumir a pornografia. Eu posso consumir a pornografia fora de casa. Enfim. Então, assim, confesse o seu pecado a seu cônjuge, seu esposo, sua esposa. Peça ajuda a ele. Unam-se em oração. Façam um voto com o Senhor. Fortaleçam os laços do casamento de vocês. Percebam se seus filhos estão consumindo pornografia. E orem, clamem, jejuem para que Deus haja na vida deles. Decida-se hoje, como disse o salmista, no Salmo 101, não porei coisas más diante dos meus olhos. Jesus vai dizer em Mateus 5, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e jogue para longe de ti. Mas, meu irmão, é difícil. Ei, faça como Davi no Salmo 51, Senhor, purifica-me como isopo e serei puro. Lava-me e serei mais salvo do que a neve. E por se tratar de um vício, por se tratar de uma coisa, de uma seta tão maligna de Satanás, aproxime-se de Deus com a convicção de Provérbios 28. Aquele que confessa o seu pecado e o abandona, o que acontece com ele? Alcança, irmãos, misericórdia. Não tem nada perdido. Essa situação pode ser mudada hoje à noite, pode ser mudada nesse momento, porque onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor está presente. Deus está aqui, no nosso Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho, está entre nós. Temos o Espírito Santo de Deus. Aqui está o que é mais forte do que aquele que está no mundo. O seu pecado, o seu consumo de pornografia pode acabar hoje, pelo poder do Espírito Santo. Confesse, meu irmão, o seu pecado.
Peça para Deus forças para abandoná-lo. E você vai desfrutar da misericórdia do Senhor. Faça isso, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar a Valéria aqui. É sério, irmãos. É sério. A imoralidade sexual tem dominado, irmãos, o nosso mundo. Se você chegar na praça de alimentação ali do shopping, você vai dizer: que povo estranho é esse? Se você chegar agora no parque do povo, você vai ficar se escandalizado. Oremos, irmãos. Oremos para que o Senhor tire isso. Confesse. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse o seu pecado ao seu cônjuge. Peça ajuda a Ele. Cônjuge, ao ouvir, haja com brandura de coração. Haja com amor. Haja com perdão. Como Cristo agiu com a gente. Amém. Antes de fazer esse momento